E aí, guerreiro? Você já parou para pensar por que algumas pessoas conseguem se levantar mesmo quando estão no fundo do poço, enquanto outras afundam cada vez mais? Sabe aquela sensação de que você está preso, sem saída, sem dinheiro, sem esperança? Pois é, hoje eu vou te mostrar que isso não tem nada a ver com o que você tem no bolso. Tem a ver com o que você tem na cabeça. Neste vídeo, você vai descobrir como transformar sua mentalidade e começar a pensar como alguém poderoso, mesmo quando não tem nada. Você vai aprender os segredos que Maquiavel ensinava há séculos sobre controle, estratégia e domínio pessoal. E no final, você vai entender por que nunca, nunca mesmo, deve se achar pobre, independente das circunstâncias. Fica comigo até o fim que eu prometo que sua forma de ver o mundo vai mudar completamente. Vamos lá? Olha, você acha que é pobre porque não tem dinheiro? Não é bem assim. Na verdade, você é pobre porque pensa como escravo. Maquiavel já alertava sobre isso há muito tempo. A pobreza de verdade não está na falta de recursos. Está na falta de poder. E a verdade é brutal, viu? O mundo não tem pena de quem não tem poder. Ele se alimenta dessas pessoas. No momento em que você começa a pedir simpatia, você não está pedindo ajuda de verdade. Você está avisando todo mundo que pode ser controlado. Você já percebeu isso? Quantas vezes você pediu compreensão e acabou sendo pisado? Quantas vezes você se colocou como vítima esperando que alguém viesse te salvar? Pois é aí que mora o perigo. A sociedade te criou para ter medo da escassez. Te disseram para ficar humilde, quieto, agradecido pelas migalhas que te jogam. Te falaram para rezar por uma vida melhor ao invés de construir uma. E enquanto você esperava, os poderosos se moviam em silêncio, pegando tudo aquilo que te disseram para esperar. É assim que eles te quebram, entende? Não é com correntes visíveis. É com obediência. Não tirando seu dinheiro, mas tirando sua mente. Maquiavel entendeu isso séculos atrás. Ele disse que os homens são tão simples e tão sujeitos às necessidades presentes que aquele que engana sempre vai encontrar quem se deixa enganar. Quando sua realidade depende da aprovação dos outros, você já foi conquistado. Quando você acredita que a pobreza é permanente, ela se torna sua religião. Você já se pegou pensando assim? Será que você transformou sua situação financeira numa identidade? Será que você se apegou tanto à ideia de ser pobre que nem consegue mais enxergar outra possibilidade? Mas aqui vai uma verdade que nunca deveria ter ouvido. Você pode estar sem dinheiro e ainda assim ser poderoso. Você pode estar cercado de escassez e ainda agir como rei. Porque reis não são definidos pelo ouro que possuem. Eles são definidos pelo controle que exercem. A batalha de verdade não é sobre riqueza material. É sobre domínio sobre suas próprias emoções, seu tempo e sua energia. Um homem que controla essas coisas controla tudo. Então pare de dizer que você está quebrado. Comece a dizer que você está construindo. Pare de dizer que não tem nada. Comece a dizer que não precisa de nada. Porque quando você para de se ver como vítima, o mundo para de te tratar como uma. Isso não é motivação barata. Isso é guerra. E hoje eu vou te mostrar como pensar com poder, mesmo quando o mundo te chama de pobre. Você está preparado para isso? Você realmente quer mudar ou só quer ouvir palavras bonitas? A pobreza é um vírus mental. Você não é pobre porque não tem nada. Você é pobre porque foi treinado para pensar pequeno, para se ajoelhar mentalmente muito antes da vida te forçar a isso. A pobreza começa como uma infecção na mente. Um vírus que reprograma seus pensamentos para obedecer, para se acomodar, para aceitar a mediocridade como destino. O mundo não precisa te acorrentar se sua mente já está escravizada. A sociedade chama isso de humildade, mas na verdade é submissão psicológica. É aquela crença silenciosa de que você nasceu para servir e não para acomodar. Você já sentiu isso? Aquela sensação de que você não merece mais? De que pedir mais é ser ganancioso? Pois é, essa crença se espalha pelos seus hábitos, suas palavras, sua postura, até você começar a pedir desculpas por querer mais. A maldição do homem pobre não é a falta de recursos.
É a adoração dos limites. Ele olha para o poder e se convence de que é mal porque, no fundo, tem medo de nunca conseguir ter esse poder. Esse medo se torna o senhor dele. Maquiavel disse uma vez que aquele que se torna senhor de uma cidade acostumada à liberdade e não a destrói será destruído por ela. O mesmo se aplica à sua mente. Se você não destruir os pensamentos fracos que te dominam, eles vão destruir seu potencial. Toda vez que você diz para si mesmo que não consegue, toda vez que sente inveja ao invés de criar estratégias, você alimenta esse vírus. Você entrega o trono da sua cabeça para o medo, para o conforto, para a dúvida. O sistema próspera nessa fraqueza. Ele quer trabalhadores obedientes, não pensadores poderosos. A psicologia sombria ensina que o controle sempre começa com a percepção. Se você se vê como menos, o mundo vai te tratar como menos. Você projeta a pobreza antes mesmo de experimentá-la. Sua energia diz às pessoas se elas podem te dominar ou não. É por isso que os ricos podem perder tudo e ainda se levantam de novo. A mente deles nunca aprendeu submissão. Os pobres, por outro lado, podem ganhar na loteria e ainda pensar como vítimas. Eles desperdiçariam a fortuna tentando parecer ricos ao invés de aprender a permanecer poderosos. Nunca foi sobre dinheiro. Sempre foi sobre mentalidade. Quando seu cérebro é programado para depender, você vai sempre se ajoelhar diante daqueles que parecem mais fortes. Quebre essa programação. Pare de buscar resgate. Pare de acreditar que alguém vai vir te salvar. Ninguém vai vir, e essa é sua vantagem. Porque uma vez que você aceita isso, você se torna imparável. Você para de pedir permissão para crescer. Você começa a se mover com intenção silenciosa, e o mundo começa a mudar. Você está pronto para aceitar que ninguém vai te salvar? Que você é o único responsável pela sua transformação. Toda vez que você escolhe disciplina ao invés de distração, sua mente recupera um pedaço do seu poder. Toda vez que você rejeita a autopiedade, você silencia o vírus. A pobreza não está na sua conta bancária. Está nos seus pensamentos. E só você pode queimar isso. Você precisa se ver como perigoso, como capaz, como inquebrável. Porque a mente que se recusa a se ajoelhar nunca pode ser possuída. Agora vamos falar de uma coisa que muita gente não entende. O poder é uma performance. O mundo não recompensa a verdade, ele recompensa a dominância. A maioria das pessoas nunca entende isso porque está viciada em parecer honesta ao invés de parecer forte. Mas Maquiavel sabia que a aparência governa a percepção, e a percepção governa o poder. Quando você parece fraco, você convida predadores. Quando você age como indefeso, você sinaliza permissão para ser controlado. As pessoas não são gentis. Elas são calculistas. Elas te medem silenciosamente, lendo seu tom, seus olhos, sua postura, procurando sinais de medo ou dúvida. No momento em que encontram, você se torna presa. É por isso que o poder é performance. Você precisa interpretar a força até que ela se torne real. Você precisa treinar seu rosto para mostrar certeza mesmo quando seu coração está queimando. Os poderosos agem inabaláveis porque entendem uma verdade brutal: o mundo não consegue distinguir confiança de realidade. Se você parece intocável, você se torna intocável. Você já reparou como pessoas seguras parecem controlar os ambientes? Como elas não precisam gritar para serem ouvidas? Será que isso não é também uma forma de teatro? Maquiavel disse uma vez que todo mundo vê o que você parece ser. Poucos experimentam o que você realmente é. Ele entendeu que a maioria dos homens é guiada pelas aparências e que a ilusão muitas vezes supera a verdade. O homem comum mostra suas feridas. O homem superior as esconde como segredos. Mesmo no caos, ele permanece imóvel enquanto outros tremem. Essa calma aterroriza os fracos porque quebra a ilusão de controle deles. Nunca pareça derrotado, mesmo quando estiver sangrando. Isso não é mentir. É estratégia. Você veste a confiança como armadura, então seus inimigos desperdiçam força atacando sua superfície enquanto você silenciosamente se reconstrói por trás. No momento em que você parece indefeso, eles param de te respeitar. O respeito não é dado ao vulnerável.
É dado ao homem que consegue fazer os outros duvidarem dos próprios limites. Numa sala cheia de faladores, seja aquele que observa. Quando o caos explodir, fale por último. Se mova devagar. Mantenha seu olhar firme. O homem que parece composto controla o ritmo. A confiança é camuflagem. Ela esconde sua insegurança e cega seus rivais. Use isso com precisão. Deixe as pessoas acharem que você sabe mais do que realmente sabe. O mundo adora imagens mais do que realidade. É por isso que reis usam coroas mesmo quando seus reinos desmoronam. Você precisa construir essa presença mesmo quando seus bolsos estão vazios. Fique de pé, fale menos, controle sua linguagem corporal. Deixe eu te contar sobre a armadilha do homem pobre. A maior pobreza não é financeira. É a dependência emocional. A maioria das pessoas não está perseguindo o sucesso. Elas estão perseguindo a aprovação. Elas precisam ser vistas, entendidas, aceitas. Essa é a armadilha do homem pobre. No momento em que você precisa que os outros validem seu valor, você entrega a eles o controle sobre sua identidade. Maquiavel disse que é muito mais seguro ser temido do que amado, se você tiver que escolher. Por quê? Porque o amor depende dos outros, mas o medo você mesmo pode criar. A validação é uma coleira disfarçada de conforto. Os fracos falam demais, explicando seus motivos, defendendo sua dor, implorando para serem compreendidos. Mas os poderosos entendem que o silêncio é mais afiado do que a fala. O silêncio força as pessoas a adivinhar. Adivinhar as deixa inquietas, e inquietude é igual a respeito. Você já percebeu como pessoas que falam menos parecem mais misteriosas? Como elas comandam a atenção sem gritar? Será que você fala demais tentando se provar? O homem pobre confunde barulho com força. Mas na verdade, cada palavra extra é uma confissão de insegurança. A força não explica. O leão não justifica seu rugido. Toda vez que você implora para ser visto, você diminui seu valor. Toda vez que você explica sua dor, você perde vantagem. Os pobres anseiam por atenção porque acham que é a única moeda que lhes resta. Os ricos em espírito usam o mistério como poder. Eles não mostram seu sofrimento, eles o transformam em arma. A psicologia sombria ensina que as pessoas só valorizam o que não conseguem ler completamente. Se elas conseguem te prever, elas conseguem te controlar. O antídoto é a contenção. Aprenda a deixar seu silêncio falar. Observe como a sala muda quando você para de se explicar. Você tem coragem de ficar em silêncio? Pensa comigo. Como você pensa determina como você age. Quero que você pense como um rei. Um homem que não tem nada a perder é perigoso. Mas um homem que age como se já fosse rei é intocável. Maquiavel disse que o primeiro método para estimar a inteligência de um governante é olhar para os homens que ele tem ao redor. Reis entendem que a qualidade do círculo deles espelha a força da mentalidade deles. Mesmo quando você não tem nada, precisa agir como se seu tempo e sua presença fossem ouro. Quando você se move como rei, as pessoas começam a te tratar como um. Pensar como rei significa se recusar a participar do caos. Significa ficar parado enquanto outros se desesperam. Você não reage. Você responde. Reis não correm porque velocidade pertence aos desesperados. Eles se movem devagar porque confiam no próprio domínio. Isso é psicologia sombria na sua forma mais pura. Controle a percepção e você controla o resultado. As pessoas respeitam confiança que não precisa de prova. Você precisa se tornar essa presença. Mentes pobres revelam estresse. Mentes reais não revelam nada. Você tem disciplina suficiente para controlar suas reações? E tem mais uma coisa fundamental. O desapego te torna perigoso. O homem que não precisa de nada controla tudo. A sociedade é construída sobre dependência. Cada propaganda, cada sistema é projetado para fazer você desejar. Mas no momento em que você para de precisar de aprovação, conforto ou certeza, você se torna intocável. Maquiavel disse que os homens são movidos por amor ou medo.
O homem desapegado é temido porque não pode ser seduzido por nenhum dos dois. Quando você não tem mais fome de validação, ninguém consegue te atrair. O desapego não é frieza. É controle. É a arte de dominar o desejo para que ele não domine você. Homens fracos adoram o que lhes falta. Homens fortes observam o que querem e escolhem estrategicamente se vale a energia deles. O desapego torna a sua presença mais pesada, suas decisões mais afiadas. As pessoas temem o que não conseguem prever. O homem que permanece calmo enquanto todos estão emocionais se torna o centro de gravidade. Ele não reage. Ele calcula. O silêncio dele faz os outros falarem. Quando você se desapega, você para de ser manipulado pelo medo da perda. Transforme dor em poder. A dor não é sua inimiga. É sua iniciação. Cada ferida que você suportou estava te treinando para evoluir além da emoção. Maquiavel disse: nunca desperdice a oportunidade oferecida por uma boa crise. Os fracos desmoronam sob a dor. Os fortes se erguem através dela porque entendem que é informação. Toda vez que você se machuca, você recebe dados sobre pessoas, sobre seus limites. A dor é clareza pura. Ela remove ilusões e te mostra quem é real. Você consegue fazer isso? Consegue pegar suas feridas e transformá-las em sabedoria? A dor pode te envenenar ou te preparar. A maioria anexa emoção ao sofrimento e chama de tragédia. Os poderosos se desapegam, estudam o padrão e chamam de treinamento. A dor é o único professor que nunca mente. O sucesso te lisonjeia. O conforto te embota. Mas a dor te diz a verdade direto na cara. Você precisa aprender a sofrer conscientemente. Deixe a dor queimar a ilusão, mas nunca seu propósito. Cada cicatriz é um lembrete de que você sobreviveu. O homem mais perigoso é aquele que sabe sorrir enquanto sangra. A dor o transforma em algo além do ordinário. E por último, governe a si mesmo. Aquele que não consegue se controlar sempre será governado por alguém que pode. A sabedoria de Maquiavel expõe a maior verdade sobre poder: o controle começa dentro. Disciplina não é punição. É supremacia. É a arte de governar suas emoções tão completamente que nenhuma força externa consiga te direcionar. O homem fraco é facilmente provocado. O homem forte adia gratificação, calcula antes de reagir. Maquiavel disse que um príncipe precisa aprender a não ser bom e usar esse conhecimento de acordo com a necessidade. Governar a si mesmo significa saber quando atacar, quando recuar, quando esperar. A maioria destrói oportunidades porque não consegue ficar quieto. O governante interno entende que paciência é dominância. Disciplina é a moeda mais alta do poder. Dinheiro desaparece, alianças traem, mas autocomando perdura. Você precisa reverter esse padrão. Transforme cada impulso em instrução. Quando a raiva surgir, estude-a. Quando o medo sussurrar, confronte-o. Consciência gera controle, e controle gera respeito. Você percebe como pessoas calmas dominam ambientes? Nunca pense que você é pobre, mesmo quando não tem nada. Porque pobreza não é condição. É mentalidade. O homem que controla suas emoções, seu foco e suas reações é mais rico do que reis. Maquiavel ensinou que a fortuna favorece a mente preparada. Você pode perder dinheiro, relacionamentos, conforto. Mas se você se recusar a perder o controle, você reconstruirá tudo mais forte. O homem pobre espera por milagre. O homem poderoso se torna seu próprio milagre. A verdade é que a vida vai te testar. Ela vai te desmontar, te trair, te humilhar. A maioria vai desmoronar. Mas você não, porque agora você entende que reis são forjados no caos. Cada luta é uma coroa disfarçada. Cada cicatriz é prova de sobrevivência. Você não precisa de validação, riqueza ou sorte. Você precisa de controle, estratégia, disciplina implacável. É assim que o poder é construído. Não através de barulho, mas através de consistência. Então pare de dizer que está quebrado. Você não é. Você é poder não refinado esperando para ser moldado. Você é a tempestade que eles nunca viram chegando.
Você não nasceu para ser comum. Você nasceu para dominar. Cada obstáculo foi um teste. E você passou. Você ainda está aqui. Você ainda tem a capacidade de escolher quem vai se tornar. Isso é poder. Então escolha sabiamente. Escolha ser aquele que controla, não aquele que é controlado. Se essa mensagem te atingiu profundamente, prove. Deixe seu like para lembrar da sua força. Se inscreva no canal porque essa guerra pelo poder só está começando. Comente agora: eu possuo meu destino. Essa é sua declaração de guerra contra a mediocridade. E não para por aqui. Assista o próximo vídeo que está aparecendo na sua tela agora. Porque cada lição que segue vai te tornar mais difícil de quebrar. Vamos juntos nessa jornada. Até o próximo vídeo, guerreiro.